Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Eu sou o Ricardo Bagnetti. O programa de hoje recebe nos estúdios da Band Triângulo em Uberlândia o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Vamos falar do atual momento que o Estado atravessa, qual a situação financeira do governo, o enfrentamento à pandemia e, claro, um pouquinho de política. Participa dessa entrevista o nosso apresentador do Bora Minas, Victor Albergaria. Governador, seja bem-vindo à Band Triângulo. É um prazer, Ricardo, é um prazer, Vitor, estar aqui novamente com vocês, estar aqui em Uberlândia. Espero que possa ajudar aí a esclarecer diversos pontos. Governador, quebrando um pouquinho do protocolo, qual é a pergunta que o senhor não aguenta mais responder toda vez que o senhor tem que dar uma entrevista, mas precisa responder essa pergunta? Bom, Ricardo, eu acho que hoje a grande ansiedade de todo mineiro e brasileiro é com relação à vacina. As pessoas sempre estão perguntando quando é que a minha categoria, que é tão exposta, e eu sei que são, como as professoras, como aqueles que fazem coleta de lixo, como aqueles que trabalham na farmácia, estão sempre em contato com as pessoas, serão vacinados. Então essa realmente tem sido a grande pergunta. Nós já levamos esses pleitos ao Ministério da Saúde, mas existe o Plano Nacional de Imunização que está com todas essas datas e categorias estruturadas. Nós já conseguimos mudar a do pessoal da segurança e espero que o Ministério da Saúde também seja sensível a essas categorias que realmente precisam ter um tratamento diferenciado. Então, essa realmente tem sido a grande questão. Nós vamos dar uma atenção especial ao assunto pandemia e todas as medidas que estão sendo tomadas pelo governo do Estado, mas eu gostaria, talvez, fazendo um retrospecto. O senhor foi eleito com 72% dos votos, isso há 2 anos e 4 meses atrás. Eu me lembro muito bem, logo no seu primeiro pronunciamento, que o senhor estava pegando o Estado como se fosse um doente terminal, né? Falando principalmente com relação às finanças. Qual que é a situação desse doente que o senhor encontrou lá no início do seu governo? Exatamente, Ricardo. Eu diria que Minas Gerais, quando nós assumimos, era como se fosse um paciente com 42 graus de febre. E hoje, depois de 2 anos, talvez já esteja com 40. Continua sendo um paciente que demanda grandes cuidados, sim, mas a situação já não é tão grave quanto aquela que nós pegamos no início. Eu gostaria de mencionar aqui que o último governo que estava antes de nós não fazia os repasses para as prefeituras, aquilo que é direito de cada município, e nós não só estamos fazendo esses repasses, como também pagando aquilo que havia ficado em aberto. Mas ainda há muitas dívidas a serem pagas, nós já começamos a pagar, e o bom é que a cada mês que passa, a dívida do Estado diminui um pouco. Então, pelo menos, nós estamos caminhando na direção certa. E apesar da falta de dinheiro, todos os indicadores do Estado melhoraram. Minas Gerais hoje é um estado muito mais seguro do que quando nós chegamos. A taxa de criminalidade é a menor da história. A educação bateu recorde na avaliação do ensino médio, tanto em português quanto em matemática. A atração de investimentos foi o que mais subiu. Nós saímos de uma média de 7 bilhões anos na atração de investimentos e estamos em mais de 40 bilhões anos nesse mesmo critério. Então, Minas Gerais hoje se transformou num estado que é atrativo para as empresas e para a geração de emprego. Muito ainda há de ser feito, porque ainda não resolvemos o problema do desemprego, que é a principal questão. E no que diz respeito à pandemia, Minas é o estado da região sudeste e da região sul que tem a menor taxa de óbito do Brasil. Então, isso demonstra que mesmo sem dinheiro, dá sim para fazer muita coisa. Governador, justamente, lógico que houve uma queda brusca de arrecadação durante a pandemia, a União deu uma subvenção interessante para os estados e municípios, lógico que está longe do que é necessário.
O governo tem tentado cumprir com os compromissos da Lei Candir, que eu acho que foi uma vitória, principalmente nesses últimos anos, mas ainda há muito que se fazer. O governo avançou em Minas a reforma previdenciária, há outras reformas que precisam acontecer também no Estado e em âmbito nacional. Neste momento, a curtíssimo prazo, o que é mais importante para fazer o equilíbrio fiscal em âmbito nacional, mas também afetando diretamente Minas? Sim. Bom, o Brasil é um país carente de reformas. Eu gosto muito de mencionar que no século passado, de 1900 a 1980, o Brasil foi o campeão mundial no crescimento econômico. Nenhum outro país cresceu tanto quanto o Brasil. Mas, de 1980 para cá, nos últimos 40 anos, o Brasil ficou muito abaixo da média mundial. Nós temos um crescimento medíocre. E isso acontece exatamente porque o Brasil parou de fazer reformas. As únicas reformas que nós tivemos no Brasil nesses últimos 40 anos aconteceram recentemente. Foi a reforma trabalhista, no final do governo Temer já, e a reforma previdenciária agora com o governo Bolsonaro. E precisamos muito da reforma administrativa. Sem a reforma administrativa, Vitor, o Brasil não terá futuro, porque nós temos um setor público que precisa ser mais eficiente, nós temos um setor público que precisa responder melhor às necessidades da sociedade. E sem a reforma administrativa, isso não vai acontecer, mas ela não é a única necessária. Nós precisamos também de uma reforma tributária, não para reduzir impostos, porque não é o momento de reduzir impostos. Os governos estão quebrados, mas uma reforma que pelo menos dê segurança e simplicidade para quem paga impostos. Porque hoje as empresas às vezes gastam mais apurando o imposto do que pagando o imposto. Esse é um grande problema que o Brasil tem. E a insegurança. Ambas saem esse ano? Vai depender muito do Congresso. Essa CPI veio numa hora muito ruim, porque o que acontece no Brasil são esses tipos de fatos, como essa CPI da Covid agora. Em vez de fazer o que é importante, as reformas que vão dar um futuro para o país, fica a classe política, um mandando pedra no outro, fazendo acusações e nada anda do que é importante. Fica vivendo desse eterno teatro, dessa eterna busca de holofotes. Governador, ainda falando de arrecadação e de impostos, eu gostaria de uma atenção especial do senhor para o ICMS sobre os combustíveis. A alíquota em Minas Gerais é uma das maiores do país e a gente vê um clamor aí do segmento justamente em função desses aumentos contínuos pela Petrobras que refletem aqui na hora de fazer o cálculo em cima do ICMS mineiro. Sim. E o senhor se manifestou, inclusive, na Assembleia que é contra qualquer tipo de aumento do ICMS, mas em função dessa política de preços da Petrobras, acaba-se sendo penalizado o Estado de Minas Gerais. Como é que o senhor vê essa situação? Existe uma luz no fim do túnel quando a gente fala de ICMS de combustível? Eu quero deixar muito claro aqui que nós nunca majoramos nenhum imposto desde que eu assumi, que inclusive essa é a minha bandeira. Se possível, eu quero reduzir. Como o ICMS é um percentual do produto que é vendido, quer seja do combustível, quer seja de qualquer produto para casa, assim que esse produto é reajustado, como ele representa X%, ele acaba significando um valor maior. Mas o combustível esse ano no Brasil subiu muito mais do que deveria e muito impactado pelo aumento do dólar. Todo esse cenário político ruim fez o dólar subir e também impactado pelo aumento no próprio preço do petróleo. Isso é muito ruim, porque isso significa que toda a população vai ter menos renda disponível para gastar com outros produtos e vai estar gastando com combustível. Dentro do que for, estiver ao nosso alcance em Minas, eu gostaria muito de, no meu governo ainda, propor uma redução no imposto. Mas eu quero lembrar que nós estamos em abril e eu acabei de pagar o 13º
salário do ano passado, agora há uma semana atrás. Então, o Estado de Minas ainda não permite nós darmos essa boa notícia ao povo mineiro, que é a redução de impostos. Mas eu tenho certeza que com a continuidade desse trabalho nosso, à medida que a situação financeira melhorar, que o Estado estiver custando menos, com certeza nós vamos conseguir um dia dar essa boa notícia. E assim esperamos. Governador, vamos fazer um breve intervalo, o Band Entrevista faz uma pausa. Na sequência, a gente segue conversando com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, para a gente falar aí das medidas de combate e prevenção à pandemia. Voltamos já. Mais do que nunca, viver bem é essencial. Fazer de nosso lar o melhor lugar do mundo é essencial. Proteger e cuidar de cada detalhe é essencial. Azulim sabe que não basta limpar, é preciso afastar os riscos de quem amamos. Para eliminar até 99% do coronavírus e bactérias, conte com nossos especialistas em Casa Saudável. Essencial é cuidar com o Azulim. O mundo está cada vez mais conectado. E nós conectamos pessoas ao melhor do mundo, com tecnologia de ponta. Entregamos internet de alta performance e encurtamos distâncias, aproximando quem está longe. Nós evoluímos pensando em você. Clique Telecom, você conectado ao futuro. Fala, amigão! Neste mês de abril tem mega promoção de pneus e serviços aqui na Tonelli Velox. Confira essas ofertas! Pneu Aro 13 a partir de R$ 229,99. Pneu Aro 14 a partir de R$ 269,99. Pneu Aro 15 a partir de R$ 299,99. Par de amortecedor com 2 anos de garantia a partir de R$ 69,90 já instalado. Ligue 0800 500 3000 e venha para a Tonelli Velox. Band Entrevista está de volta, hoje conversando com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Governador, vamos tratar agora das medidas tomadas durante a pandemia. Falamos no início do programa que o senhor pegou o estado quebrado e vem trabalhando muito aí para ressuscitar as finanças. Aí no meio do caminho uma pandemia. Quais os esforços que foram precisos ser feitos para comprar seringa, respirador, contratar profissional, montar o hospital? E agora kit, intubação também, né? Mais essa. Ricardo, a pandemia tem sido um grande desafio para todos os estados. E para Minas Gerais, que é um estado que tem 21 milhões de habitantes, mais ainda. Desde o início, nós estamos planejando tudo com antecedência. Tanto é que compramos os respiradores mais em conta do Brasil. Talvez fomos um dos estados onde mais cresceu o número de UTIs e de leitos de enfermaria. Tudo isso fez, até que surgisse a segunda cepa, que todo mineiro tivesse prontamente um atendimento. Somente agora, nesses últimos 60 dias, é que nós tivemos o colapso do sistema de saúde e que não conseguimos dar um atendimento tão ágil quanto aquele que nós estávamos dando anteriormente. Mas estamos ainda com todo esse processo em andamento e o gargalo tem variado. O gargalo eram respiradores no início da pandemia. Quando eu falo gargalo, é a grande restrição. Depois passou a ser a questão de leitos e, ultimamente, tivemos a infelicidade de vermos, inclusive, falta de oxigênio em algumas unidades hospitalares que dependem de cilindro. Vale lembrar que o problema não é a molécula, o problema é o vasilhame. E também tivemos a falta do kit intubação, onde alguns hospitais tiveram esse estoque reduzido para horas. E o normal é que o estoque seja de 60 dias. E ainda a falta de recursos humanos. Os médicos, os profissionais da saúde já estão exaustos e o sistema de saúde demandou uma quantidade de profissionais muito maior do que aquela disponível no mercado. Nós ainda estamos lidando com esses desafios e só a vacinação é que será a solução definitiva. Mas a segunda cepa mostrou que nós nos descuidamos
Eu fui contrário ano passado a termos uma eleição, tivemos uma eleição que significou aglomerações, tivemos depois um Natal, um Ano Novo, onde as pessoas também já estavam vivendo como se tudo fosse do passado, e nós vimos que o vírus pode ter mutações e voltar muito mais forte. Então é um momento de nós termos muito conservadorismo. A vacinação está avançando, mas vamos tomar todos os cuidados, porque mesmo com a vacinação pode surgir uma variante que venha atrapalhar todo esse processo. Governador, entre as medidas de restrição, claro, houve a criação do Minas Consciente, que passou por algumas reformulações, a pedido, inclusive, dos municípios, que por muitas vezes o senhor recebeu prefeitos e gestores regionais para discutir isso. E eu queria tocar num ponto especificamente sobre a onda roxa. Nós vimos nessa visita do senhor essa semana a Uberlândia que o senhor tem uma ótima relação com o prefeito Odelmo, mas Uberlândia decidiu não seguir a onda roxa do Minas Consciente. Não está mais, está na onda vermelha, mas houve uma citação na justiça para outras cidades, como Varginha, Valadares, se eu não me engano, Paracatu, que elas entrassem obrigatoriamente na onda roxa. Por que não houve, ou melhor, houve alguma entrada judicial para o Estado para que Uberlândia seguisse e não seguindo? Há uma certa indigestão nesse ponto sobre medidas restritivas, porque o prefeito diz que as medidas são basicamente iguais ao Minas Consciente. Sim. Vitor, eu queria fazer um esclarecimento sobre isso. Quando se fala em onda roxa, ela é impositiva. O prefeito não tem a opção de seguir ou não. Aonde o prefeito se negou a seguir a onda roxa, logo veio o Ministério Público com uma decisão judicial obrigando o prefeito. Porque a onda roxa significa que o sistema hospitalar entrou em colapso em todo o estado. Então, um prefeito não seguir a onda roxa significa que ele está querendo que as pessoas morram no meio da rua, sem assistência médica. Então, a onda roxa é impositiva. Mas a onda vermelha, a onda amarela e a onda verde, o prefeito tem total liberdade de aderir ou não ao Minas Consciente. E o Minas Consciente, ele foi feito para orientar. Eu sempre fui um gestor que sempre passei para as pessoas qual o objetivo. A maneira de chegar ao objetivo depende de cada um e cada prefeito conhece muito melhor a cidade dele do que eu. O Odelmo, que eu admiro muito, conhece Uberlândia muito melhor do que eu. E ele vai saber o que é melhor para Uberlândia, se é aderir ou não, e com isso nada tem a ver com o nosso relacionamento. Prefeitos que aderiram ou não aderiram, eu nem sei quais são e trato todos igualmente bem. Governador, inclusive, a cidade de Uberlândia ficou por cerca de 2 meses com 100% de ocupação dos leitos. Né? Essa semana que teve um alívio, caindo aí para 96%, 97%. Nós entrevistamos, inclusive, o prefeito Odelmo aqui no Band Entrevista, né, e questionamos, fizemos essa mesma pergunta que fizemos para o senhor, para ele, por que Uberlândia não seguia as regras do Minas Consciente na fase roxa, e o prefeito Odelmo ainda falou o seguinte, falou, olha, nós temos a fase restritiva, que fazem parte do próprio decreto, que são mais rígidas que a fase roxa, e eu acho, inclusive, que o Estado copiou as nossas regras aqui em Uberlândia. O senhor acompanhou essa entrevista também. Eu quero saber o que o senhor achou dessa resposta. Você lembrou muito bem, eu não comentei aqui. O prefeito que tem a onda roxa, que é impositiva, ele pode até fazer mais restrições caso julgue necessário. Ele não pode fazer menos, que foi exatamente o que o prefeito Odelmo aqui fez. E o resultado de Uberlândia demonstra que ele agiu muito bem. Porque a queda, eu estive com ele mais cedo, demonstra que foi acentuada e expressiva e que o sistema de saúde da cidade hoje está numa situação muito mais confortável do que estava em março ou em fevereiro. Governador, falando sobre vacina novamente, a gente citou, foi a primeira pergunta, inclusive, do Ricardo sobre isso. A Câmara acabou de aprovar um projeto que permite que estados, municípios e até mesmo empresas possam comprar a vacina. A gente sabe que está faltando vacina para todo mundo, em todos os países, a produção está abaixo do que estava previsto, mas o que tanto trava a compra dessas vacinas por estados e municípios? Porque eu acho que é o desejo de todo gestor, tanto de empresa quanto público, que vacine sua população ou seus empregados o mais rápido possível. O que tanto trava? Sim.
Vitor, nós já tivemos contato com diversos fabricantes de vacinas de todo o mundo e de todos eles nós escutamos a mesma justificativa. A nossa prioridade é atendermos nações, estados nacionais. E lembrando que são países que têm 80 milhões de habitantes, 50, 100, 1 bilhão. Então, os laboratórios já se manifestaram. Nós vamos atender estados e municípios ou empresas numa segunda etapa. Então, eu vejo até que é uma postura ética, porque senão uma empresa muito rica iria falar, eu vou privilegiar quem trabalha comigo ou os meus familiares, etc. De toda forma, haveria uma doação de uma parte para o SUS, né? Sim, de toda forma aconteceria, mas não existe hoje vacina disponível. Nós estamos tentando, talvez venhamos a conseguir, mas daqui a alguns meses, quando alguns países já tiverem finalizado o processo de imunização. Governador, o estado de Minas Gerais, ele lista aí entre os mais eficientes no combate à pandemia, entre os mais transparentes nas ações que estão sendo tomadas, mas em determinado momento o senhor foi bastante criticado com relação ao hospital de campanha em Belo Horizonte, né, que teria consumido 2 milhões de reais aí, de acordo com o Tribunal de Contas do Estado, e ele efetivamente não teria entrado em funcionamento. O que aconteceu com esse hospital de campanha? É muito bom tocar nesse assunto, porque o nosso hospital de campanha, vamos lembrar, ele tinha 700 leitos, 85% dele foi doado pela iniciativa privada e ele foi como um seguro para quem tem um carro, para quem vai viajar. Nós estávamos no início da pandemia, não sabíamos como a pandemia seria e depois de 6 meses de pandemia, nós já tínhamos o sistema de saúde do Estado fortalecido no equivalente a 15 hospitais de campanha. Vale lembrar que a nossa expansão de leito em todo o Estado representa 15 vezes o que aquele hospital de campanha representava e com uma qualidade muito melhor, porque os hospitais têm oxigênio encanado na maioria, têm exames complementares, têm laboratórios anexos e tudo isso faz com que o paciente seja mais bem atendido. E tudo que estava no hospital de campanha foi reaproveitado, nenhum parafuso foi perdido. As camas que estavam lá, os aparelhos, tudo serviu para reequipar outros leitos. Então, não procede que nós gastamos desnecessariamente. Nós fizemos, sim, um seguro que não precisou, graças a Deus, ser utilizado. Governador, vamos fazer mais uma pausa rapidinho. O Band Entrevista faz mais um intervalo. Na sequência, a gente segue conversando com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, para falar um pouquinho de política. Voltamos já. Mais do que nunca, viver bem é essencial. Fazer de nosso lar o melhor lugar do mundo é essencial. Proteger e cuidar de cada detalhe é essencial. Azulim sabe que não basta limpar, é preciso afastar os riscos de quem amamos. Para eliminar até 99% do coronavírus e bactérias, conte com nossos especialistas em Casa Saudável. Essencial é cuidar com o Azulim. Fala, amigão! Neste mês de abril tem mega promoção de pneus e serviços aqui na Tonelli Velox. Confira essas ofertas! Pneu Aro 13 a partir de R$ 229,99. Pneu Aro 14 a partir de R$ 269,99. Pneu Aro 15 a partir de R$ 299,99. Par de amortecedor com 2 anos de garantia a partir de R$ 69,90 já instalado. Ligue 0800 500 3000 e venha para a Tonelli Velox. Band Entrevista está de volta, hoje recebendo o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, aqui nos estúdios da Band Triângulo, claro, tomando todos os cuidados de prevenção aqui e segurança à saúde. Governador, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Vamos falar um pouquinho de política, a gente não pode fugir do assunto. O senhor está aí há 2 anos e 4 meses à frente do governo, o senhor vai ter tempo suficiente para fazer tudo que o senhor acredita que tem que fazer pelo estado de Minas Gerais? Não. Depois de 28 meses à frente de Minas Gerais, nós já conseguimos melhorar, consertar muita coisa, Ricardo, mas
eu já percebi que 4 anos e talvez nem 8 serão suficientes. O estrago em Minas Gerais é um estrago muito grande. Espero que quando eu sair, o sucessor meu continue esse trabalho de saneamento do Estado. É um Estado que tem um potencial gigantesco, mas que infelizmente foi muito mal gerido nos últimos anos. Vitor, você vai fazer a pergunta agora, mas o governador já falou então que é candidato à reeleição aqui no Band Entrevista, né? Já adiantou que é candidato à reeleição no ano que vem, mas a minha dúvida também vai em cima disso. O senhor talvez seja o grande exemplo de gestor público que assume um cargo dentro do seu partido, que é o Partido Novo. E há internamente uma certa insatisfação com alguns diretores do Partido Novo. Posso citar nominalmente o João Amoedo, que também é considerado como um dos pleiteantes, vamos dizer assim, ao Palácio do Planalto no ano que vem. Em um cenário hipotético em que dentro do partido haja um fortalecimento do nome do senhor, há a possibilidade do senhor concorrer ao Planalto no ano que vem? Vitor, eu gosto de começar e terminar as coisas. Foi assim na minha vida privada. Eu fiquei 30 anos numa empresa. Se um dia eu chegar à conclusão que eu consertei Minas Gerais, que eu consegui fazer um bom trabalho em Minas, pode ser que eu venha a pensar. E vale lembrar que é um cargo muito exaustivo, que demanda muito, você praticamente tem de abrir mão da sua vida pessoal, mas se eu consertar Minas, eu já me dou por satisfeito. E outros planos vai caber analisar lá na frente. Vamos a cada dia com a sua agonia. Agora, indo na contramão disso tudo que a gente está falando aqui, governador, em algum momento, quando o senhor deita a cabeça no travesseiro, o senhor para pensar e fala, mas eu não deveria voltar às minhas origens, cuidar dos meus negócios, porque hoje, igual o senhor está falando, né? Vou para Araxá, terra bonita, né? Próximo da família, porque hoje a agenda do senhor é lotada. O senhor em algum momento pensa nisso e falou, por que eu estou aqui? Sim, eu me questionei muito já sobre isso, até antes de ser candidato, eu fui numa psicóloga para questioná-la se eu estava com a minha sanidade mental em dia, né? E ela falou, não, você gosta de desafios, vai lá que se esse convite te apeteceu, é porque você vai poder contribuir com alguma coisa. Então, estou satisfeito, apesar da sobrecarga, principalmente porque você vê que está melhorando e fazendo bem. E isso te dá energia, isso te dá entusiasmo e te faz querer continuar com o desafio. Apesar das pedradas que se leva, das críticas, que são milhares de críticas, mas eu durmo muito bem, até porque cansa muito e durmo com a consciência tranquila. Eu acho que é um sinônimo, porque nós temos feito um governo totalmente transparente, nós não temos o que esconder. Em Minas Gerais, inclusive, no ranking da transparência, dentre todos os estados, ficou em primeiro lugar. Então, o gestor público tem de ter essa postura de transparência. Eu não tenho que esconder nada de ninguém. As nossas decisões estão aí para todo mundo ver. Não é o que eu quero. O que é feito na saúde é aquilo que os técnicos de saúde recomendam. Então, é assim que tem de ser. Candidato, adversário político, a gente não escolhe. Mas, assim como o senhor já lançou o seu nome à reeleição, temos Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte, por que não Odelmo Leão, prefeito de Uberlândia. O senhor já desenhou esse cenário aí na cabeça do senhor? Está muito longe ainda, talvez vá surgir um nome que nós nem imaginamos, mas vamos aguardar o 2022. O meu foco nesse momento é a pandemia, o meu foco é administrar o Estado e não fazer campanha, até porque resultados, na minha opinião, e é o que precisa acontecer com o brasileiro, devem contar muito mais do que discursos bonitos. Discurso não resolve a vida de ninguém, mas ações sérias, disciplina na gestão é capaz de melhorar a vida. O Odelmo Leão é um candidato que, se fosse, respeito ele muito, ele tem feito um belíssimo trabalho em Uberlândia, tem toda a credibilidade e Minas estaria em ótimas mãos. Então, eu espero que qualquer um que venha para contribuir e não para estragar, como aconteceu no passado. Governador, obrigado pela sua presença. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui no Band Entrevista. Prazer é todo nosso.
espero poder voltar novamente. Já é a segunda vez e teremos uma terceira. Também esperamos, porque temos pauta para mais umas 3 programas, umas 3 edições dessa aqui. A conversa aqui é longa. Obrigado, governador. Um prazer. Até a próxima. O Band Entrevista de hoje fica por aqui. Hoje conversando com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, falando um pouco aí da situação financeira do Estado, falando também do combate à pandemia e um pouquinho de política. Nos encontramos na próxima. Até lá.